Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E hoje nós estamos dando entrada aí para mais uma série onde a gente vai conversar sobre a pós-modernidade e a influência na missão urbana. Tenho certeza que vai ser uma série muito abençoada. É uma série curta de 3 episódios apenas, mas eu acredito que hoje nós já vamos poder dar uma introdução de tudo aquilo que vem pela frente. Nessa conversa de hoje, eu quero introduzir com vocês, na verdade fazer uma introdução referente às implicações da condição pós-moderna sobre a cultura ocidental, que é a nossa cultura, e também sobre a missão urbana, né? De forma que a gente vai poder ver uma contribuição para uma reflexão que pode nortear a igreja nessa tarefa missionária, principalmente nas grandes cidades. Eu quero aqui abordar os desafios, principalmente nessa primeira conversa nossa aqui, abordar os desafios da pós-modernidade para o adventismo, né? Como uma denominação aí bicentenária e que surge principalmente dentro de uma realidade rural, mas que agora é confrontada com um mundo urbano e cada vez mais pós-cristão. E eu quero trabalhar também num segundo diálogo com vocês, mostrar o impacto dessa condição pós-moderna sobre a cultura ocidental, bem como também detectar as implicações dessa dita pós-modernidade ou a contemporaneidade para a missão urbana. E, por fim, a gente propor, então, princípios que deem base para uma missão urbana responsável que esteja fundamentado nas Escrituras. Eu acredito de que os meus diálogos aqui são diálogos introdutórios, são diálogos bases, fundamentais, para o diálogo muito mais prático que vem a seguir, que vem mais posteriormente com outras pessoas ou com outros diálogos que a gente pode fazer aqui. A pergunta que fica na cabeça da gente é de que maneira a condição pós-moderna ela pode, de certa forma, ela pode ser uma oportunidade para o cumprimento da missão nas igrejas adventistas, principalmente as igrejas nas cidades, né? A gente percebe que a condição pós-moderna ela impõe sobre a igreja desafios enormes, mas ela também abre portas, abre oportunidades para o evangelho, né? Ela aponta, por exemplo, a abertura da experiência espiritual, que demanda muitas vezes de nós, ou quase sempre, né, a autenticidade, né, essa sede de experiência, de serviço, né, em vez de apenas conhecimento cognitivo. A gente percebe isso. A lógica da contemporaneidade, a lógica da pós-modernidade nos leva a esses encontros, né? Ela também mostra como a igreja pode ajudar a entender o desejo do pós-moderno de senso de comunidade, de tolerância, né? E de diversidade ao mesmo tempo. Historicamente, você vai perceber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia cresceu convencendo outros cristãos sobre a verdade dos ensinamentos adventistas. Isso por um período, né? Ela foi organizada na metade do século XIX, no contexto rural norte-americano, e por mais de 150 anos depois desse processo de organização, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma denominação cristã bastante, vamos assim dizer, internacionalizada, né? Ela é um movimento mundial, né? Em 2017, a igreja já operava em 212 países, das 235 nações e territórios conhecidos pela ONU, e você percebe esse movimento crescente. Embora no início nós somos fruto desse movimento migratório de outras igrejas, a mentalidade da igreja foi cada vez mais expandindo para uma missão mundial. E por causa da sua autoconcepção, né, ou autopercepção, melhor dizendo, de que tem uma missão global, essa igreja ela tem sido desafiada a dialogar com diversas culturas, né, etnias, e as mesmas que ao longo do tempo também passaram por reformulações. A gente tem que entender isso. Então o discurso adventista, ele de certa forma indica que o movimento enxerga que um dos seus principais desafios contemporâneos é ampliar sua relevância nos grandes centros urbanos, contextos que são cada vez mais cosmopolitas, né? Religiosamente diversos, né? A gente achava que a gente iria atravessar a fronteira de um hindu, né, indo só para a Índia, né? E a gente percebe, como é o caso do Carlos, que eu tive a oportunidade de fazê-lo conhecer a Cristo e amar a Jesus e batizá-lo posteriormente e vê-lo como um discipulador de outras pessoas. E o Carlos ele era hindu, morou no Tibete, no Nepal, né, na Índia,
e adquiriu todo esse background, mas estava aqui, do meu lado, né? Essa é a realidade dos grandes centros que a gente, de certa forma, vai se defrontar com essa mentalidade religiosa cada vez mais diversa. Nas grandes cidades dos países desenvolvidos, né, como Estados Unidos, né, a Europa Ocidental aí, a Austrália, Nova Zelândia, a presença adventista, de certa forma, está em declínio, né, principalmente entre os nativos, né? E a gente vai percebendo que a igreja cresce quase que exclusivamente em comunidade de imigrantes do sul global. E esse contexto mais local, indígena, como a gente chama assim, né? O contexto mais daqueles que realmente são daquela nação, nasceram ali, são dali, está cada vez mais difícil. Os dados, para vocês terem uma ideia, de 2013, mostram um mapeamento da presença adventista nas cidades de mais de 1 milhão de habitantes. E quando a gente toma como base os estudos demográficos relacionados com esse assunto, muitos autores, eles, ao catalogarem mais de 500 metrópoles, eles começaram a identificar quantos membros, congregações, instituições e denominações tinham nessas cidades, e eles concluíram que o desafio urbano adventista era maior do que os líderes da igreja imaginam, ou imaginavam, né? Enquanto 23,9% da população global viviam nessas 500 grandes cidades, somente 13,3% dos adventistas estavam nessas mesmas metrópoles. Para você ver a diferença, quase que metade aqui, tá bom? Por sua vez, a presença adventista nas grandes cidades do Brasil, ela é cada vez mais expressiva do que outras partes do mundo. Por aqui, por exemplo, no nosso contexto brasileiro, a IAGE já é a segunda maior igreja evangélica de missão, assim considerada dentro do contexto confessional evangélico, né? Ou dentro, com as igrejas históricas, trabalhando a mentalidade das igrejas históricas, como batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos e assim por diante. E quando você olha que nós temos quase que 1,5 milhão de fiéis, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, de 2010, né, porque a gente não teve por causa da pandemia o de 2020, o desenvolvimento da igreja nas regiões metropolitanas, principalmente na América do Sul como um todo, ele foi entendido como um fator principalmente estratégico, já na década de 1920, viu, pessoal? Não de agora, não. 1920, para que o movimento adventista alcançasse a sua autonomia financeira e também de liderança em relação à sede mundial da IAGE, que era localizado nos Estados Unidos, para que esse movimento de expansão fosse muito mais intenso. Nas últimas décadas, uma ênfase renovada tem sido dada para o movimento adventista quanto à evangelização urbana, e um antecedente importante desse novo período foi o voto tomado em 1990. É um voto que eu particularmente celebro muito. Logo quando o pastor Robert Falkenberg ele assumiu a presidência da Igreja Mundial, e ele tinha vindo da Carolina do Norte, sempre foi um apaixonado por missões. Aliás, mesmo depois que saiu como presidente da Associação Geral, continuou mobilizando a igreja para essa mentalidade. E daí você tem o Sharing Hymn, né? Daí você tem toda a estrutura do Missão Global, né? Que é uma estrutura de apoio dentro da própria igreja. Não é considerado um departamento, mas um serviço para apoiar todos os departamentos. Então, a partir de 1990... você tem aí a missão global surgindo exatamente para fazer valer a essas demandas. Esse termo missão global se refere a uma compreensão muito mais abrangente da igreja quanto à sua atividade missionária. Não é simplesmente dar um estudo bíblico aqui, não. Nós estamos falando realmente de se envolver com outras culturas, de a gente desenvolver uma mentalidade de tent makers, que é fazedores de tendas, da gente ter uma mentalidade de missão urbana, missão transcultural, cross-cultural, com muito mais intensidade, com muito mais abertura, com muito mais fundamento. E aí a gente vai ver que um levantamento feito pelo movimento adventista na época, né, pela igreja adventista na época, mostrava que não bastava apenas pensar a missão apenas como presença geográfica, né, como foi constantemente a mentalidade, né, pensar a presença da igreja como mentalidade geográfica e não demográfica. E aqui a gente está falando de, principalmente, com a presença das etnias, dos grupos humanos não alcançados. Então isso abriu portas para que as ações da igreja fossem muito mais sensíveis ao contexto cultural que se pretendia evangelizar, o que incluía principalmente aqui as metrópoles. Você vai ver que dentro desse aspecto do Missão Global você tem
as religiões, né? Você tem hinduísmo, você tem budismo, você tem o judaísmo, você tem o islamismo, mas você também tem os grandes centros e você tem esse olhar mais acurado da igreja para os secularizados pós-cristãos, os pós-modernos, vamos assim dizer, né? E a igreja tem trabalhado dentro desse contexto e eu acredito que o Instituto de Missão, qualquer contexto, tem que se debruçar sobre essa realidade. Quando a gente apresenta essa ênfase renovada na missão urbana, né, e começa a falar sobre isso, eu particularmente fico muito empolgado porque o adventismo ele tem se deparado com essa tensão que é uma tensão também teológica, historicamente falando. Porque apesar de enxergar as grandes cidades como um campo missionário, o discurso muitas vezes que tem se adotado tanto na igreja local como muitas vezes também em alguns setores, não generalizando a todos, de maneira institucional, tem sido olhar muitas vezes o olhar urbano com ressalvas. Olhar para as metrópoles com um olhar de cuidados ao excesso. E é também compreensível isso, né? Porque as pessoas entendem de que na cidade existe algo maligno, né? Como que incubadoras ou propagadoras de uma cultura secular que exclui o evangelho, que se forma assim um ambiente que favorece muitas tentações, que se mostra inadequado para um estilo de vida adventista saudável, segundo uma interpretação primeira, principalmente da tradição original do movimento adventista, né? Prova disso é que muitas instituições adventistas de saúde, de comunicação e educação foram estabelecidas no interior, não é? Ou transferidas do entorno das grandes cidades à medida que essas regiões se tornaram conglomerados urbanos, né? Algumas não teve como a igreja escapar, como o Campus 1 do NASP, mas outros contextos a gente já foi colocando mais distante e aí depois acontece esse engajamento populacional e a igreja se vê novamente nessa mentalidade de tira, mantém, e o que a gente faz? Vai perdendo a identidade, como é que é isso? Isso é um risco? Não é? Então, no fundo, na tradição adventista, 2 fatores parecem ter contribuído para essa formação de um espírito anti-urbano, muitas vezes. Primeiro, a interpretação seletiva que se fez dos conselhos de Ellen White, pioneira e profetisa do movimento acerca das virtudes da vida no campo e do perigo da vida das cidades, né? Então as pessoas se esquecem, por exemplo, o livro Vida no Campo chegou no Brasil na década de 50. O Ministério para as Cidades, ambos compilações, só que quando você vai olhar a compilação do Vida no Campo, ele dá essa finurinha. Quando você vai olhar a compilação do Ministério para as Cidades, dá 5 vezes mais. Mas ele só chegou basicamente no Brasil a partir de 2010. A outra questão que está envolvida aqui, o outro fator, é a escatologia do movimento que muito também, por influência de Ellen White, vê nas cidades o epicentro de uma perseguição futura e global contra o povo de Deus, que vai se dar antes da volta de Jesus à Terra. Então, esses fatores, de certa forma, eles apontam para desafios que a igreja adventista deve enfrentar para ao lidar com a cidade que é cada vez mais secular, cada vez mais consumista. E esse desafio aponta para uma mudança de paradigma de uma sociedade muitas vezes industrial para uma pós-industrial, de uma mais moderna para uma condição mais pós-moderna, sobre uma transformação, né? Eu gosto daquela frase que o Peter Drucker ele trabalha quando ele fala, né? Ele fala que a cada algumas centenas de anos na história ocidental acontece uma profunda transformação. E dentro de poucas décadas a sociedade ela vai se reorganizando, né? Reorganiza sua cosmovisão, seus valores básicos, sua estrutura social, sua malha social, né? A política, as artes, as instituições, principalmente as instituições fundamentais. 50 anos depois, basicamente é um novo mundo, pessoal. E as pessoas nascidas nele não são capazes nem de imaginar o mundo em que seus avós viveram e que seus pais nasceram. Nos dias de hoje, nós estamos vivendo no meio de uma transformação desse tipo. E diante dessa mudança, é necessária uma reflexão missiológica sobre o futuro da vida urbana, visto que a missão de amanhã será, sobretudo, urbana e pós-moderna. Se a gente pegar o caso do Brasil aqui, quase que 90% da população está nas cidades. E aí, o que você faz? Os adventistas fogem das cidades e terceirizam a evangelização para quem? Há um chamado nas cidades, nós não temos que escapar, porque as pessoas estão nas cidades. E diante dessas mudanças, é necessária uma reflexão missiológica sobre o futuro da vida urbana, né? Nesse sentido,
o pós-modernismo ele tem sido considerado pela igreja mais como uma ameaça do que como uma oportunidade de envolvimento na missão de Deus para gerações urbanas e pós-modernizantes. E com base nisso, eu quero finalizar essa introdução já colocando para você algumas hipóteses que a gente vai poder seguir nos nossos próximos encontros aqui. Primeiro, é que se a população mundial caminha para os grandes centros urbanos, eu acredito que é necessário que a igreja faça uma hermenêutica, uma interpretação das cidades com um olhar muito mais voltado para a oportunidade do que simplesmente para as ameaças. Faz sentido? Se a condição também nos centros urbanos se torna cada vez mais pós-moderna, a igreja deve adaptar os seus métodos a fim de que se torne mais contextual, mais transformadora, sem contudo, gente, presta atenção, perder a sua identidade bíblica, sem contudo deixar de levar em consideração seus fundamentos, a sua história também. É necessário que também haja aqui, intencionalidade na formação de líderes que saibam responder aos pressupostos levantados pela pós-modernidade. Eu acredito que na nossa próxima conversa a gente vai poder ampliar um pouco mais e ver o que a pós-modernidade significou para a civilização ocidental e aonde nós podemos ver os pontos de intersecção, de conexão, para a gente manter fidelidade bíblica e ao mesmo tempo alcançar essas pessoas. Eu acredito de que essa série ela vai poder ser uma bênção para você e para mim, visto que nesse episódio a gente colocou um pouco aí dessa realidade do movimento adventista e como que a gente pode entrar de uma maneira muito mais segura com essas balizas, com essas hipóteses, levando em consideração essas questões, para um diálogo muito mais profundo e ao mesmo tempo também produtivo, tá bom? Um grande abraço para você, a gente se encontra no nosso próximo episódio, até breve.